Com Matheus França de titular, o Flamengo encara o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no famoso gramado sintético que tanto tem dificultado a vida do rubro-negro carioca nos últimos 10 anos. Bom, vamos falar sobre o que deve acontecer, sobre o que o rubro-negro deve apresentar e também se preocupar na partida de logo mais. Então, se inscreve no canal, deixa o teu like, bora falar de tática sem tatiquês. Para você que curte tática e está um pouco cansado dos comentários pouco complexos que são feitos nas transmissões de TV, eu ofereço o meu serviço. Né? Membros do canal do Falso 9 pagam a partir de R$ 5 por mês e podem escutar os meus comentários táticos durante os jogos do Flamengo através de um canal que eu tenho no WhatsApp exclusivo aos membros. Caso você se torne membro do canal, você passa automaticamente a ter acesso clicando no link que está na descrição do vídeo. Então aproveita isso aí, que você ajuda a fomentar o meu trabalho independente e também fica melhor informado sobre as nuances táticas do jogo. De acordo com Fred Gomes, setorista do GE, a escalação do Flamengo deve ser Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Matheus França, olha o moleque aí, estavam reclamando que o Sampaoli não escala moleque, lá vem, Gabigol e Cebolinha. E como que deve se comportar essa formação? Bom, tem algumas possibilidades e nós vamos exercitá-las aqui no vídeo. Em primeiro lugar, a gente não tem como saber em qual lado vai jogar Everton, Cebolinha ou Matheus França de início. Digamos, a referência principal de lado, qual será? Né? Eu imagino que a formação e organização ofensiva ela se torne ali uma repetição daquilo que já acontece com mais mobilidade. Então, a saída de três acontecendo, né, com os três zagueiros de ofício, mas com uma variação ali com um goleiro, que eu vou mostrar logo mais. Um tripé de meio formado por Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro. Como ala do lado esquerdo, o Ayrton Lucas, que na verdade é um lateral, que vai se posicionar mais avançado na saída. E como um meia-direita ali, Matheus França ou até Everton Cebolinha, para Matheus França ou Everton Cebolinha serem os segundos atacantes ou os atacantes em dupla com o Gabriel. Essa é uma das grandes diferenças. Já numa fase de finalização, aqueles dois triângulos que a gente já conhece sendo formados ali. De um lado, por Ayrton, Vidal e Matheus França ou Everton Cebolinha, do outro lado, por Gabigol, Everton Ribeiro e Cebolinha, né? Aqui, de novo, colocando essa dúvida aqui, que é que vai fazer principalmente esse lado. Em organização defensiva, claro que vai ter a marcação alta, que fica basicamente num 4-3-3, e ter a organização defensiva, que deve fazer duas linhas de 4, com o Fabrício Bruno sendo esse lateral base, digamos assim, esse zagueiro pela direita que defende o corredor lateral. Como eu mostrei no jogo contra o Racing, ter o Fabrício nesse corredor lateral não é tão simples assim. Em determinados momentos, especialmente transições que obriguem o Fabrício a se deslocar para defender uma inversão, pode ser que esse cara que está jogando mais aberto pela direita precise fazer uma perseguição no jogador que ataca esse espaço. E em alguns momentos a gente pode ver sim uma linha de 5, eu acho até mais indicado quando você joga sem um lateral de origem, tendo um cara mais pesado na função. Eu acho mais indicado que você execute encaixe individual ali e, quando necessário, baixe com a linha de 5, sim, para movimentar o mínimo possível esse jogador, no caso Fabrício Bruno. Jogadores com essa característica tendem a chegar atrasados, fazer mais faltas, até pênaltis, e tomar dribles desconcertantes, porque eles geralmente chegam com um nível de inércia ali, a velocidade deles em movimento e a massa que eles têm que carregar, às vezes deixa eles desconfortáveis e não foram treinados para isso ao longo da carreira. Uma outra possibilidade que tem sido exercitada nos jogos fora de casa é uma escalação de losango com uma leitura bem diferente com o que o Dorival fazia. Nesse contexto, a saída acontece de uma forma mais sustentada, com o Santos participando alinhado a um dos zagueiros
e os laterais abertos, que na verdade são os zagueiros interpretando laterais mais baixos ali. Assim, a formação de meio campo fica um pouco excêntrica, né? Perde o centro dela um pouco e o Thiago Maia continua sendo o cara que baixa mais. Eu falei muito sobre a função desse primeiro volante no vídeo publicado ontem, sobre os padrões táticos do Sampaoli. Eu indico que você assista, tá? Vou deixar aqui no banner. E aí, Vidal e o Everton Ribeiro mais centralizado nesse contexto. E aí, dos lados, a mesma história. De um lado, o Ayrton Lucas, do outro, Cebolinha ou Matheus França. Eu acho mais provável que o Matheus França jogue ao lado do Gabigol, porque é quem melhor interpreta essa função. O Gabigol sai muito da área e o Matheus França já entendeu os momentos de preenchê-la. Talvez depois do Bruno Henrique seja o cara que melhor saiba potencializar o Gabigol jogando em dupla. Então a expectativa é realmente alta de que dê certo essa formação com o Matheus França ao lado do Gabigol. Claro que ninguém deseja que o Pedro saia do time, como aconteceu por conta de lesão, mas é possível sim. É possível essa formação funcionar. E aí, já numa parte mais final, de novo, os dois triângulos formados, né, para ter essa dupla de ataque com os dois eixos muito bem formatados ali, com um meia, um atacante e um ala ponta. E organização defensiva, a mesma coisa. E aí tem uma coisa que tem uma discussão que eu queria resgatar, que aconteceu no último ano. O Atlético Paranaense tem o gramado sintético, e isso interfere claramente na quantidade de bolas perdidas. Isso aqui são dados do campeonato de 2022, e o Atlético Paranaense também foi início de competição. Na época, eu comparei, né, a quantidade de bolas perdidas no primeiro tempo. O Flamengo perdia em determinado setor, aqui era entre os meias, 29, 28 bolas no primeiro tempo nos jogos anteriores e perdeu 50% a mais contra o Atlético Paranaense. Esses dados foram do SofaScore. Pelos dados do iScout, o número de bolas perdidas no jogo inteiro do Flamengo contra o Atlético Paranaense foi de 120 naquela ocasião que aconteceu na Arena da Baixada. Esse foi o maior número de bolas perdidas entre todos os jogos da temporada de 2022. E, na época, eu demonstrei o que acontece. Os jogadores do Atlético já sabem como o gramado funciona e como ele impacta os seus adversários, e eles esperam o domínio para dar o combate. O combate é muito vigoroso ao portador da bola, dificulta-se bastante isso, o que gera também passes errados, né? Os passes errados nesse jogo também foram 50% maiores do que nos jogos anteriores, que tinham sido bons jogos na última temporada. Jogadores que eventualmente sofrem muito são os jovens e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, eu não consigo me lembrar de uma partida excelente dele na Arena da Baixada. Ele é um cara extremamente técnico que costuma errar muito, tá? E na última temporada, a gente viu também o Lázaro, um jovem, pela primeira vez jogando ali na Arena, e ele jogando muito, muito mal naquela partida. Então, talvez até por isso o Jorge Sampaoli esteja preservando o Wesley da partida, né? O Wesley que já cometeu 2 erros capitais nos jogos anteriores. E aí entra o meu raciocínio. Eu acho que é jogo realmente para ter uma formação mais física, ter um time ali combativo e ter um time de força, de velocidade dos lados do campo. A formação, ela coloca mais jogadores ali de força, de arrasto em campo. E ela parece fazer, sim, muito sentido. O estilo de jogo do Atlético não mudou do ano passado para esse, embora o trabalho tenha mudado o chefe da comissão técnica, digamos assim. Embora o Filipão continue indo a banco de reserva na Libertadores. Né? Mas o Paulo Turra, que era auxiliar do Filipão, hoje é o treinador principal. Bom, o Atlético continua com o mesmo estilo, continua sendo um dos times do futebol brasileiro que menos retém a posse de bola e joga de uma forma bastante diferente quando está em casa do que quando está fora. Esse combate veemente e vigoroso ao portador da bola se dá
para aproveitar as condições do gramado. É o time no qual o fator casa é mais representativo de todo o futebol brasileiro. E o Flamengo precisa estar de olho para não ceder a problemas ocorridos no passado. Aprender lições é difícil quando você troca tanto de comissão técnica, mas nós não fomos trocados, estamos aqui assistindo e atentos para contar para você. Será que vai acontecer a mesma coisa de antes? Vamos acompanhar esse jogo e depois a gente se fala. Valeu!